Oi pessoal, hoje vamos dar prosseguimento então ao nosso tema relacionado ao amor e à dessacralização do amor, que na verdade é o tema de vários dos nossos vídeos anteriores. Então, continuando, resolvi trazer para vocês este outro que se vincula também a essa totalidade que eu quero abranger aqui de vários fenômenos que podem trazer um aprofundamento para a gente nessa temática maior, que é o amor e a dessacralização do amor. Então trouxe hoje um tema cujo título é Amor, Falsa Bondade e Falso Self. Winnicott a Tolstói. Então, o Winnicott é um médico e psicanalista inglês, tá? E o Tolstói é um escritor russo. No geral, vou abordar mais coisas advindas das investigações do Winnicott, e apenas no fim vou chegar no Tolstói, mas trazendo uma questão poética para ilustrar todo este conteúdo, que é algo que eu fiz em outros vídeos também. Então, em que sentido este tema aqui vai se relacionar com o todo? Acho que isso vai ficar mais claro no decorrer do vídeo, mas inicialmente a minha ideia aqui é mostrar, através disso, que nem tudo que a gente chama de amor, né, para combinar então com essa questão da dessacralização do amor, etc., nem tudo que a gente chama de amor e que inclui, portanto, uma imagem de bondade é necessariamente bondade. Certo? Então, daí o título, né, Falsa Bondade, e que vai ter a ver com o falso self, quando a gente entra um pouco na psicologia e na psicanálise. De modo a analisar determinados tipos psicológicos. Tá? Então, vamos iniciar. Eu vou fazer então uma leitura desses trechos que eu fui anotando, coisas que eu pensei, etc. E aos poucos vou comentando todos estes pontos. Pois bem, então, os indivíduos mais próximos aos indivíduos bondosos, ou seja, as pessoas que estão, né, em volta de alguém bondoso, percebem com muita clareza que se trata de pessoas geralmente muito inseguras. Então, uma análise psicológica aprofundada de pessoas tidas por muito boazinhas, digamos assim, certo? Traz à luz para a gente o fato de que, no fundo, há, na verdade, uma insegurança maior em tais pessoas, ou seja, há uma fragilidade na estrutura do ego. Exatamente por isso eu também coloquei isso aqui, pois poderia também ser um outro subtítulo, além desse que eu havia colocado, né? Aliás, além desse título, né, que eu já coloquei, a fragilidade na estrutura do ego poderia ser um subtítulo também para isso, para todo esse tema, inclusive para que vocês possam deduzir daí uma mescla com o que eu tenho chamado de filosofia egóica, que aliás é o próprio nome do canal, certo? E a longo prazo, quando eu for explicando essas questões da filosofia egóica, esse tipo de coisa, como a fragilidade, a estrutura do ego e daí em diante, vão ganhar um sentido mais aprofundado. Então, os psicólogos e a observação, em geral, né, de quem gosta de observar esse tipo de comportamento humano, vai dizer então para a gente isso, que muitas dessas personalidades tidas por muito boazinhas, né, na verdade elas carregam uma determinada insegurança, ou pelo menos uma insegurança maior do que a generalidade das pessoas. E essa devoção, então, das pessoas ditas boazinhas, por assim dizer, significa, por vezes, o medo, né, delas não serem aceitas, amadas ou reconhecidas pelos outros. Então, no fundo, está diretamente ligada à insegurança, à necessidade de reconhecimento. Justamente por não se ter o valor a si expandido, digamos assim, né? Ou seja, há esta fragilidade na estrutura da valoração de si mesmo, na estrutura do ego, na estrutura da personalidade, que então, devido a esse alto grau de insegurança e de certa despersonalização, por assim dizer, já que a pessoa precisa sempre se apoiar em outras, né, para se reconhecer a si própria, há então
essa necessidade de amor, certo? Exacerbada, por assim dizer. Então, essa pessoa, né, uma pessoa muito bondosa, ela não ajuda o outro por uma decisão espontânea e consciente de fazê-lo, mas sim pelo medo de não ser amado pelo outro. Ou seja, na verdade, este amor ele não é antecipado por um sentimento bom ou honroso em si mesmo, digamos assim, ou nobre, ou elevado, ou virtuoso, e daí em diante, mas pelo medo. Então isso é muito interessante, né, para a gente ver que por trás de muitos dos atos que a gente tem por muito amorosos ou por muitas personalidades exacerbadas nesse sentido, por trás de tudo isso o que pode existir é a insegurança e o medo, né, e não exatamente, como eu disse, caracteres virtuosos suficientes que partem de um eu abundante, mas de um eu deficitário. Então, muitas vezes a gente pode ser enganado nesse tipo de análise. Ou seja, uma análise precipitada, né, poderia nos levar a justamente não reconhecer essa realidade. Portanto, ao invés de ser interpretado como não egoísta por ser prestativo, essa pessoa bondosa, né, digamos assim, as relações interpessoais dela tendem a ser demasiado narcísicas, na medida em que tal bonzinho ou que tal bondade está o tempo todo tentando resolver a sua própria insegurança. Ou seja, na verdade, esta busca incessante pelo amor ao outro, muitas vezes é uma busca narcísica, que tenta aplacar a própria insegurança do self, ou a própria segurança do eu. Ou seja, né, já antecipando aqui, sempre é bom que estejamos sempre com o pé atrás com um amor exacerbado. Justamente porque pode ser que ele não seja o que pensamos ser. Mas muitas vezes pode ser uma busca narcísica da outra pessoa, travestida de amor, por assim dizer. O que tem tudo a ver com o nosso tema mais geral, desses vários vídeos que eu vim fazendo. Então, que é justamente o fato de, quando a gente começa a desmontar o conceito de amor e dessacralizá-lo, por assim dizer, a gente começa a ter esse tanto de fragmentos e perspectivas através das quais a gente começa a ver o amor com um olhar mais cético e menos, portanto, fantasioso, por assim dizer, menos romântico. Né? A dessacralização do amor tem tudo a ver com a destruição do próprio romantismo, ou a decadência do próprio romantismo, que não só acontece de um modo histórico, por assim dizer, certo? Mas que nós mesmos podemos apressar isso, digamos assim, através de um olhar mais realista, através da psicologia, da filosofia e daí em diante. Então, estou trazendo aqui alguns meios através dos quais a gente pode fazer esse aprofundamento. Então, o temor da perda do amor do outro conduz, então, a esse ser bonzinho, entre aspas, a satisfazer as demandas alheias de forma irrequieta. Porém, cobrarão os juros disso. O que eu quero exatamente dizer com isso? Que, como a gente viu ali, por trás desse amor exacerbado, há outras questões, certo? Que não são necessariamente vinculadas ao que a gente tem por amor, de um modo especial. Só que então, como o temor dessa perda alcançar através dessas buscas advindas dessa personalidade, que tem algo de narcísico também em sua busca, desenfreado pelo objeto amado, ela vai tentar, nessa busca, satisfazer as demandas alheias. Mas, no futuro, há uma cobrança disso. Porque não é apenas uma entrega, é uma entrega que também quer o outro. Então, na verdade, é uma espécie de troca, certo?
que está sendo, de certo modo, apressada, porque geralmente esse tipo de personalidade são pessoas apressadas, né? Elas querem amar logo, elas querem namorar logo, elas querem casar logo, elas querem fazer tudo rápido. Né? Mas que então, toda essa questão desse amor, né? Como por trás dele há essas outras questões psicológicas não resolvidas, essas questões da estrutura do ego e daí em diante, o que acaba acontecendo é que, a longo prazo, todas essas fragilidades vão vir à tona em meio à relação. E quando essas fragilidades vêm à tona, esses juros, por assim dizer, começarão a ser cobrados. Sem contar com o fato de que, obviamente, é um comportamento também manipulatório. Certo? Por que ele é manipulatório? Porque ele não é simplesmente uma resignação às demandas do outro por amor. É uma resignação a certas demandas do outro para o suprimento de determinadas carências advindas de uma fragilidade do self. Portanto, o outro vai estar alimentando esse falso self também, como a gente vai ver um pouquinho à frente aqui, certo? E se ele tiver que, como ele está alimentando este falso eu, ou ainda que não seja completamente falso, se ele está alimentando até mesmo esse processo narcísico dessa personalidade fragilizada, ele também está sendo manipulado emocionalmente. Né? E essa manipulação pode gerar a longo prazo várias coisas. Por exemplo, a própria dependência emocional. Certo? A necessidade, por exemplo, de você ter alguém que faça as suas vontades e daí em diante pode advir desse tipo de relação. Certo? Porque como vai ser não é tão fácil se achar pessoas resignadas, né, que vão querer fazer tudo por você, através deste amor, entre aspas, as próprias outras relações podem ganhar um fundo vazio, porque elas nunca conseguem alimentar o seu interior como aquele amor resignado fez. Então, na verdade, se no início tudo isso parece bom, né, a longo prazo vai gerando uma dependência emocional e uma dependência desse tipo de relação que acaba até mesmo escravizando a pessoa ali dentro. Ou seja, os juros são cobrados de algum modo. Assim, ele, ou seja, essa pessoa bondosa, está preocupada com o seu próprio eu, como qualquer um. Né? Aqui ele está em pé de igualdade. Porém, devido à constituição quebradiça de seu eu, ele está preocupado, na verdade, mais com a fragilidade da estrutura de seu ego do que com o outro. Então, na verdade, é isso. É uma entrega suposta ao outro, mas que, na verdade, o que está ocorrendo em todo esse processo é apenas as tentativas de se reestruturar aí as fragilidades do ego, ou melhor, a preocupação não é com o outro, mas sim consigo mesmo. Então, o funcionamento subjetivo do bonzinho, por outro lado, não pode ser tido por perverso, mas antes é da ordem do que ficou conhecido em psicanálise como patologias narcísicas. Então, necessariamente é perverso no sentido de que não chega a ser algo como um psicopata, por exemplo. Tá? Até porque muitas vezes nem há sequer uma consciência acerca desse processo. O perverso, uma das coisas que vai caracterizá-lo é uma manipulação mais consciente, digamos assim. Certo? Por exemplo, um psicopata, quando ele faz a maldade, ele sabe que está fazendo maldade. Mas muitas vezes esse tipo de personalidades que advém de patologias narcísicas ou tipos semelhantes, muitas vezes fazem isso tudo de um modo inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa está buscando suprir essas fragilidades do seu ego de uma maneira inconsciente. E aí ela cria essas relações, ou demanda essas relações. Muitas vezes sem ela própria saber o que realmente está acontecendo ali. Devotar-se ao outro. Então, em seu caso, são atos compulsivos. É o que eu acabei de falar, diz justamente isso. Ou seja, compulsivo no sentido de não ser necessariamente algo consciente, friamente calculado e daí em diante. Ele se resigna como se fosse um servo, porém manipula também, com isso, o seu senhor. Isso eu já falei um pouquinho atrás. Senhor e servo, entre aspas. A conduta boazinha tem a ver com o falso self.
Agora sim a gente entra aqui com o Winnicott. Conceito este, false self, proposto por Winnicott, segundo o qual, quando o ambiente não se relaciona em sintonia com o bebê nas fases iniciais do desenvolvimento, a criança pode desenvolver um false self a fim de assegurar sua sobrevivência psíquica. E quando existe tal ambiente? Quando este, ou seja, o próprio ambiente, é invasivo ou negligente, quando não atende às necessidades do bebê em seu ritmo. Logo, o bebê se vê obrigado a trocar sua espontaneidade pela adesão ao ritmo do ambiente. Tal maneira artificial consiste, então, no falso self. Certo? Aqui uma pequena explicação de como que o Winnicott pensa acerca disso. Ou como que ele, da onde ele tira as causas, né, desse false self. Obviamente há outras teorias, tá, de como esse false self se forma, mas como ele foi um dos primeiros a pensar acerca disso, assim, dar o conceito, eu estou trazendo aqui a definição dele. E aliás, essa imagem que está aí é do Winnicott, tá, no vídeo, abaixo da minha imagem. Pois bem, então falta a este bonzinho o sentimento de segurança que dá sustentação ao eu. Como se o indivíduo segurasse a si mesmo o tempo todo a fim de proteger-se do abandono do outro. E para tanto necessita do falso self, o qual por sua vez resulta no modo bondoso, entre aspas, de ser. Então, essa questão aqui do abandono é até muito interessante, porque existe inclusive uma coisa chamada na psicologia de ansiedade de abandono, que são as pessoas que abandonam as outras para não serem abandonadas. Então a pessoa ela está numa relação, daí em diante, pode ser familiar, pode ser amorosa, mas ela possui uma ansiedade muito grande dentro de si e uma ansiedade de abandono também. Não é apenas a ansiedade, tá? Ela tem essa ansiedade particular que é uma ansiedade de abandono, que é quando ela entra em vários tipos de relações, ela na verdade quer abandonar o outro primeiro, justamente por ela achar que vai ser sempre abandonada, então ela abandona o outro primeiro. Então, na psicologia existe isso e tem um pouco a ver, né, com esse tema aqui. Tudo isso nos leva, em consonância com nossas outras explicações, ou seja, indivíduos pretéritos, a um aprofundamento cético daquilo que temos comumente por amor, bem como pode levar a razões para a expansão da dessacralização do amor, sobretudo da relação desta com a fuga da dependência emocional. Que é um pouco do que eu falei no início, ou seja, estou trazendo esse tema aqui, pois ele se relaciona de uma forma ou de outra com uma visão mais realista e cética daquilo que a gente tem por amor, né? Que na verdade é um conceito que é tão amplo que a gente consegue relacionar muitas coisas com ele, mas que em certa medida, acredito que com essa sociedade que já não comporta um romantismo, porque todas essas coisas relacionadas a eles estão sendo quebradas gradualmente, então acredito que agora a gente tem que começar a interpretar essas outras coisas com um olhar mais realista, até mesmo para se livrar de vários dos problemas atuais, né, e dos sofrimentos atuais também, por assim dizer, que advém muitas vezes justamente desta romantização exacerbada das relações e do amor. Então acredito que este ponto trazido hoje também vai incrementar para a gente uma visão um pouco mais realista de todas as relações. Claro que estamos falando aqui de um amor um pouco mais patológico, por assim dizer, certo? Mas, como eu também trouxe certa crítica, muitas vezes a própria psicologia também atual, em outros vídeos, né, não se tem muito claro esses limites, que é o que eu vou inclusive falar aqui no próximo ponto. Ou seja, esses limites de um amor completamente saudável também, pois qual amor realmente é completamente saudável, né? Os psicólogos ou os médicos ou as pessoas não estão com uma câmera na relação de todas as pessoas na casa delas para saber quais, né, coisas ali são realmente saudáveis psicologicamente entre aspas ou não. E dado isso, né, o que a gente tem na verdade é sempre uma visão geral das coisas, certo? De modo que muitas essas coisas aqui que advêm muitas vezes de certas patologias ou certas personalidades, né, que não têm um ego bem constituído em diante, muitos desses exemplos também vão valer, a gente vai poder extrair deles, né, lições que vão servir também para relacionamentos ditos saudáveis, certo?
tanto para quem está dentro desse relacionamento, como quem também está tentando evitar, talvez, relacionamentos ou coisas do tipo, certo? Então, uma interpretação realista daquilo que a gente tem como um fenômeno chamado amor abarca todas as possibilidades e pode jogar luz a várias facetas, digamos assim, que podem ajudar todo tipo de pessoas, certo? Então, por fim, né, continuando esses questionamentos aqui que já estou fazendo, eu escrevi questão, então, como medir efetivamente até que ponto as entregas e ajudas amorosas partem de um nível equilibrado de segurança e boa constituição do self? Em qual sentido eu pergunto isso? Porque também a constituição boa, ou saudável, ou perfeita, por assim dizer, do self, ela também tem um certo limite ali. Ou melhor, tem um certo campo que vai delimitar o que é o bom ou não, mas esse campo é variável. Então, como que a gente vai traçar limites definidos ali dentro realmente? Então, essa é a questão. Segunda pergunta: até que ponto em qualquer amor não haveriam ações em prol do medo da perda? Então, eis outra questão que a gente pode trazer para vários tipos de relacionamento, mesmo aqueles que não se relacionam com casos assim de egos muito fragilizados, né, de personalidades narcísicas e daí em diante. Mas esse medo da perda ele pode estar em todo tipo de relações, certo? Então, daqui a gente pode extrair também mais questões. Próxima: em qual amor não haveria a preocupação antes consigo mesmo? Então, também a gente tem que avaliar o amor por uma perspectiva egoísta ou egóica, certo? Porque mesmo que as personalidades narcísicas ou patologias narcísicas elas tenham, digamos que essa finalidade, né, digamos assim, de camuflar o egoísmo que haveria dentro dessa relação, na medida em que ela quer se entregar a outra, mas de um modo simulado, porque o que está movendo é o medo e a insegurança. Na verdade, a pessoa que é saudável, que não teria, digamos assim, essa patologia, ela também está amando de acordo com uma preocupação que vem primeiro consigo, certo? Mais para frente, inclusive, vou abordar o amor de um ponto de vista completamente personalizado, ou egóico e daí em diante, ou egoísta, como se quiser interpretar, certo? Claro que egóico aqui, quando eu falo, vai ganhar um sentido muito mais profundo, porque na verdade eu vou associar ao longo dos vídeos aqui, também escritos de livros e daí em diante, artigos, o egóico sempre quando eu o coloco e tenho colocado em teorias que eu tenho criado, eu estou aprofundando esse conceito. Então, quando eu falo ele, digamos assim, e caso as pessoas já tenham entrado em contato com algum outro escrito meu, alguma coisa em que eu falo disso, vai entender essa palavra de um modo mais profundo do que simplesmente egoísmo. Tá? Então, o egoísmo a gente pode pensar como uma coisa e o egóico outra, digamos assim, vai ser um aprofundamento de tudo isso que a gente tem como relações entre os indivíduos, certo? A próxima questão: mesmo o eu bem constituído não poderia, em função de determinadas relações conflituosas, tornar-se inseguro e, de tal insegurança, ele próprio agir como aquele que seria possuidor de um falso self? Então aqui tento aprofundar e quebrar um pouco esses limites aí dos tipos de personalidade, certo? Não estou falando que acontece isso, mas quero apenas problematizar um pouquinho para a gente também não estratificar totalmente as personalidades, né? Porque há o perigo disso também. Ou seja, mesmo personalidades que não têm determinados conflitos psicológicos, né, elas podem eventualmente viver coisas parecidas com quem tem esses conflitos. Então,
Isso é uma coisa interessante também de se levar em conta. Em suma, os limites não parecem tão precisos. Então, com essas questões, quis aprofundar um pouquinho das questões dos limites. E, por fim, o Tolstói, cuja frase, bem famosa em uma de suas obras é surpreendente como uma total ilusão, é surpreendente como é uma total ilusão crer que a beleza é bondade. Aqui, claramente, ele é, digamos que, um antiplatônico, certo? Porque o platonismo, num sentido um pouco mais vulgar, ele iguala beleza e bondade. E o Tolstói faz, então, essa crítica, escrevendo que é surpreendente como é uma total ilusão crer que a beleza é bondade. E o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver o seguinte, então disso aqui eu faço uma paródia. Que é, então, é surpreendente como é uma total ilusão crer que a entrega amorosa trará em si sempre bondade. Ou seja, pelo próprio exemplo dessas personalidades que analisamos, percebemos que essa entrega amorosa nem sempre vai trazer bondade a longo prazo. Certo? Então, era isso por hoje, pessoal. Qualquer dúvida sobre o tema ou necessidade de certo aprofundamento em algum ponto que queiram aí, que gostaram mais, deixe comentários ou até críticas, pode ser também, e que eu tento responder posteriormente. Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.